Boa noite, meus irmãos de fé, boa noite, seguidores da Casa do Pai Benedito, tanto no Facebook quanto vocês aí do Instagram. Muito bem-vindos à nossa live. Hoje vamos falar do Orixá Oxalá. Hoje vamos falar, Bispo, meu irmão, grande axé para você, Bispão. Vamos falar do Pai da Fé, vamos falar deste Orixá pouquíssimo cultuado dentro da Umbanda. Como assim, Cláudio? Todo terreiro de Umbanda tem Oxalá? Tem. Ter a presença de Oxalá é uma coisa, manipular a energia, ativar, chamar, cortar magia, curar, chamar a linha espiritual de Oxalá, chamar Exu de Oxalá, trabalhar a força da fé de Oxalá. Será que todos os terreiros de Umbandas fazem? Será que a maioria dos umbandistas já teve a oportunidade de incorporar um manifestador natural de Oxalá? Ou seja, como você incorpora um Ogum, um Xangô, uma Oxum, uma Iemanjá, você já teve essa oportunidade no terreiro que você trabalha, incorpora o Orixá Oxalá ou não? Então, tudo isso daí mais um pouquinho. Nós vamos conversar até mais ou menos 9 da noite, pessoal do Insta, até as 9 mesmo, porque só dá 1 hora aqui, beleza? Vamos aguardar o pessoal chegar aí, pessoal chegando. Pessoal que está no Facebook, vocês têm a oportunidade de agora compartilhar esse vídeo e sair automaticamente nas suas redes sociais, na sua timeline. E todo mundo que é seu amigo vai acompanhar esse vídeo ao vivo. Esse vídeo terá um maior alcance do que se você compartilhar depois, né? Todo vídeo compartilhado em off, ele tem um pequenino, mas um pequenino alcance. Quando você compartilha ele ao vivo, ele tem um alcance maior. Instagram não dá para compartilhar, mas o Instagram vocês têm a oportunidade de ver maior conteúdo até que o Facebook, porque no Instagram tem muitos stories da Casa do Pai Benedito e qualquer um que tem conta no Instagram. Então vocês, meus irmãos, que são seguidores aí no Facebook, não conhecem o Instagram da Casa do Pai Benedito, quando fechar a live, dá um pulinho, vai lá no Instagram da nossa casa, passa a ser um seguidor, porque sempre você vai estar atualizado aí das nossas informações. Você viu ontem a live de Manhã Sã, né? Você viu isso, 21 horas tem live com meu irmão de caminhada, Alexandre Comino aí, tá certo? Vocês viram a live ontem de Yansan, a live que teve a participação da Mãe Rose, uma live muito bacana, muito legal, aonde eu trago aí toda uma base teológica da Mãe Yansan, tá certo? Se você não teve a oportunidade de ver esse vídeo ontem, depois que acabar a live, dá uma olhadinha, que eu tenho certeza absoluta que vai trazer bastante informação aí para você, vai agregar bastante coisa, tá certo? Tá lá, pessoal do Instagram, ela não tá mais, mas lá no Facebook da Casa do Pai Benedito tem como você ver a live que foi ontem, que foi muito bacana, a live de antes de ontem do Seu Tranca, tá certo? Que também foi muito, muito legal, tá certo? Muita informação bacana. E vocês do Insta, vocês aí do Face, vocês viram hoje o vídeo que subiu no YouTube? Firmeza para Mãe Oxum. Hoje, ao meio-dia, subiu o vídeo sobre a Mãe Oxum, eu falando de quartzo rosa, falando de uma firmeza para a Mãe Oxum utilizando o quartzo rosa. Todos os dias, ao meio-dia, sobe um vídeo novo, vídeo curto, né? Eu sei que muita gente não gosta de vídeo longo, de vídeo grande, né? Então estamos fazendo um vídeo pequenininho, vídeo de 5, no máximo aí 12 minutos, para que todo dia você tenha uma informação, tá certo? O YouTube da Casa do Pai Benedito, só ir lá, se inscreve. Amanhã vou falar do que você pode fazer com um âmbar.
O que é um âmbar? Você sabe o que é um âmbar? Talvez você nem saiba o que é um âmbar, então amanhã, meio-dia, tem vídeo novo no YouTube falando do âmbar, um elemento único, exclusivo. O que ele faz, o que ele traz, nenhum outro elemento traz, tá certo? Mas, só para adiantar, cuidado você que vive na internet, porque você ouviu dizer que âmbar é bom para criança. E aí você vai aí nas internet, não vou falar os sites, né? Mas você vai nesses sites aí que não são muito confiáveis, aí você vê lá um colarzinho de âmbar por R$30. Nossa, vou comprar para minha netinha, vou comprar para minha filha e não sei o que. Gente, âmbar é um elemento de 90 milhões de anos. 90 milhões de anos. Você acha que uma pulseira, um colar, que teve todo um trabalho para ser lapidado, todo um requinte ali para lapidar, fazer as facetas, Você acha mesmo? Você tem essa compreensão? Você acha que ele vai custar R$30, R$40? Então vocês estão comprando, a maioria das pessoas compra resina, compra aí miçanga, que é feito pulseirinha de bijuteria, né? Não tem valor energético nenhum. Então você quer saber mais do âmbar? Amanhã, meio-dia, vídeo no YouTube, beleza, gente? Bom, vamos falar do nosso Pai Oxalá. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Olha, quanta gente mandando aqui participação para fazer ao vivo. Nós vamos pegar, eu vou pegar um dia, pessoal do Instagram, e vou abrir aqui a live com vocês, e vou abrir para cada um ficar aqui comigo uns 10 minutinhos, tá certo? Mas hoje não é o caso, que hoje eu preciso estar concentradinho para falar de Oxalá, tá certo? Mas vocês que mandaram aqui, ó, a solicitação para participar, eu vou abrir um dia Ih, Maria, meu Deus, a oportunidade para cada um conversar comigo um pouquinho, tá certo? Beleza, pessoal? Bom, todos vocês já que foram a um terreiro já cantaram a Oxalá. E aí você se identificou muito com esse orixá. Você olhou, uma das primeiras coisas que você olhou num terreiro de Umbanda foi a imagem do orixá Oxalá, que ela lembra muito Jesus Cristo, lembra muito. E aí eu digo para você, isso daí trouxe uma tranquilidade em você, trouxe uma tranquilidade no seu coração, que você fala, nossa, eu estou num lugar onde não é muito diferente. E isso foi algo muito pensado pelos nossos guias lá num passado, bem no passado. Então você chegou a um terreiro de Umbanda, você viu no alto deste terreiro ou no centro do altar deste terreiro, você viu uma imagem que lembra Jesus. Isso trouxe uma tranquilidade a seu espírito. Você sempre ouve falar, Oxalá é o pai dos pais, é o pai da fé. Você provavelmente deve perceber, quem é consulente, quem é médium sabe disso, que no início do trabalho espiritual a grande maioria das casas canta para o orixá Oxalá, né? Canta para o orixá Oxalá. Então, a grande maioria dos umbandistas já ouviu falar, umbandista já ouviu falar, e o frequentador já. Mas eu tenho assim um jargão, uma brincadeira que eu faço com os alunos presenciais. Mas se você der uma folhinha para a grande maioria dos médiuns umbandistas e falar assim, filho, escreve 10 linhas do orixá Oxalá. Aí a grande maioria vai colocar assim, Oxalá é Jesus Cristo, ou Oxalá é o pai da fé. Acabou.
Aí você pensa assim, como é que pode, né? Uma divindade tão macro, tão importante para a criação, uma divindade que é a divindade criadora de tudo, de todos, aquele que louva, aquele que busca, não tem uma maior relação com este Pai divino. Eu fico a pensar assim, se a grande massa dos umbandistas já tem uma adoração, já tem um amor tão grande por Pai Oxalá, se o umbandista tivesse um tantinho assim de vontade e aprendesse um pouquinho mais, aí você vai falar, Cláudio, umbandista não tem vontade? Alguns não têm, viu, meus irmãos? Alguns não têm. Outros não tiveram oportunidade, mas alguns não têm. Se aprendesse um pouquinho mais sobre o Pai Oxalá, essa fé, essa adoração, este entendimento, esta visão macro desse orixá ia aumentar tanto na cabeça deste filho de fé, que ele ia transbordar em fé. Aproveitando que a Kelly colocou aqui, ó, Oxalá, Olorum e Zambi são poderes completamente diferentes. Olorum, meus irmãos de fé, para nós umbandistas é Deus. Olorum, você separa essa palavra e você vai ter uma tradução aí da língua Nagô-Yorubá como algo parecido como o Senhor dos Céus ou o Senhor do Céu. Então Olorum não é Oxalá. Olorum é Deus, é um macro. Nós umbandistas, a grande maioria de nós não tem o hábito muito grande de falar Olorum. A grande maioria de nós, inclusive eu, falamos Deus e está tudo certo. Oxalá é uma outra divindade. Oxalá é divindade, ou melhor dizendo, porque Olorum não é divindade, ele é o Criador. Ele é o poder máximo de Deus. Ele é Deus em si. E, gente, se tem uma coisa muito difícil é falar de Deus. Viu? Falar de divindade é mais ou menos fácil. Falar de guia espiritual mais fácil ainda. Mas falar de Deus é muito difícil. Porque é algo que a gente só consegue imaginar. Então, para nós, umbandistas, Olorum é Deus. Oxalá e Zambi, teoricamente, é a mesma coisa, meus irmãos. Porque um está na língua Nagô-Yorubá e Zambi está para a língua Angola, Quimbundo, dos povos bantus. É o mesmo poder em culturas diferentes. Tá certo? O que o umbandista aprendeu sobre Oxalá, ele viu nos cultos de nação. Então ele viu que Oxalá é a divindade máxima, é a divindade que reúne os maiores poderes, é a divindade que organiza, é o chefe de todos os orixás. O umbandista, isso estou falando lá, os primeiros umbandistas, ele viu em Oxalá a divindade macro, o poder máximo dentro dos orixás. Automaticamente o umbandista falou, é Jesus. Oxalá é Jesus. Porque se para nós católicos, e lembre-se, a Umbanda nasceu e viveu por muito tempo em berço católico, se para o católico Jesus é o máximo entre os poderes santificados, até mesmo acima dos santos, automaticamente o sincretismo religioso, né, colocou Oxalá para Jesus. Então, gente, sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? Comparar uma divindade com a outra, de uma cultura com a outra. Não significa que é a mesma, é só comparação.
olha, essa divindade aqui faz a mesma coisa que essa, só que não é a mesma. Por que que não é a mesma? Porque Oxalá, para nós umbandistas, e principalmente para nós umbandistas que temos como norte, como base a teologia de Umbanda, trazida por mestre Rubens Saraceni, né? E a teologia que trouxe uma base sólida dentro da religião de Umbanda para aqueles que acham que é ok. Para aqueles que não acham que é ok, não tem problema, a pessoa continua acreditando no que ela quer acreditar. Mas o fato é que a teologia de Umbanda trazida por mestre Rubens Saraceni deu todo um entendimento com muito bom senso, e eu acho que é isso que fez todo o ensinamento de mestre Rubens Saraceni se fixar muito aqui no nosso plano, que é o quê? Muito bom senso. Você não vê exageros, você não vê viagens, você não vê coisas assim fora do bom senso normal, pelo menos no meu entendimento. Outros acham, mas aí é cada um, tá certo? Mestre Rubens Saraceni coloca que as divindades são as divindades regentes da criação. Elas criaram tudo isso. Internet está aqui, tá ok, viu, gente? Talvez aí a internet de vocês não esteja ok. Esses dias, gente, tadinha da nossa internet, a gente está abusando muito dela. Então é normal essas oscilações, tá? Para nós, Oxalá é a divindade que criou tudo isso. Então, se é a divindade que criou tudo isso, não tem como ela ser Jesus. Porque Jesus é um poder que se espiritualizou, encarnou há 2020 anos atrás. Então, se o mundo, só o nosso planeta, tem mais de 8 bilhões segundo os cientistas, né? Não tem como Oxalá ser a divindade Jesus. Então, meus irmãos, fica aí a primeira, vamos falar assim, primeira separação que eu coloco para os meus alunos, que eu coloco para quem estuda a teologia de Umbanda comigo no formato EAD, que inclusive está aberta a teologia, tá certo? Está aberta e tem uma novidade para você. Amanhã ia ser o último dia. Como muita gente está em casa, muita gente mandou mensagem, falou: Cláudio, eu só recebo dia 5, eu só recebo dia 10. Eu queria pegar esse tempo para começar a teologia. Nós vamos deixar a teologia até dia 15 para a entrada, tá certo? Então, aquelas pessoas que me mandaram mensagem, que não deu tempo ainda de eu responder a todas, teologia de Umbanda ficará aberta até dia 15 na nossa plataforma EAD. Para vocês aí do Face, tá marcado aí no rodapé o site. Para o pessoal aqui do Instagram, eu acabei não colocando, tá certo? Mas é o nosso site, Casa do Pai Benedito, .eadbox.com, tá certo? Então você já sabe que teologia até dia 15. Eu ensino na teologia de Umbanda essa separação, colocando Jesus como a divindade cultuada dentro do catolicismo e Oxalá, a divindade que para nós é o regente da criação. Se ele é o regente da criação, é ele que criou o quê? Os mundos. É ele que criou desde a estrela, desde o planeta. E é lógico que Oxalá é uma divindade que ele é uma divindade que nós chamamos a congregadora. Ele reúne condições, ele reúne formas, ele reúne estados. Oxalá recebeu de Deus, recebeu de Olorum, a incumbência de criar todo o planeta, todo o universo. Quando Oxalá
saiu do interior de Deus, porque em algum tempo da nossa existência, quer dizer, muito tempo antes da nossa existência, tudo estava no interior de Deus. Tudo estava no que nós chamamos o lado interno de Deus. Cláudio, da onde você aprendeu tudo isso? Eu aprendi muito com meus guias espirituais, mas aprendi muito com Alexandre Comino e aprendi um caminhão daqueles enormes com Rubens Saraceni. Aprendi muito neste livro, que infelizmente está muito difícil de achar, tá? Rubens Saraceni, Lenda da Criação, tá? Se você conseguir achar esse livro, praticamente tudo que eu estou falando está nele, tá? Olorum, tudo estava dentro dele. Um dia ele intencionou a criar esse mundo nesta intenção. Olorum, um estado, uma divindade já se identificou como uma divindade que liga, pega, sente tudo que nós intencionamos. Por quê? Se ele, essa divindade, conseguiu pegar o pensamento de Deus, imagine nós, formiga, né? Estou falando da divindade a qual nós chamamos Orixá Exumirim. Exumirim, para nós umbandistas, ou pela parte de nós, Exumirim é uma força que se manifesta dentro do terreiro, mas também é uma divindade, é um poder divino, é uma força divina, senhor das intenções. Então, quando o Olorum abriu o seu pensamento para criar os mundos, Exumirim pegou, captou essa mensagem. Ele não foi a primeira divindade a ser manifestada, e aí eu vou pular, vou deixar um gapzinho nessa história, vou pular, porque hoje nós estamos falando de Oxalá, não estamos falando de Exumirim. O fato é que a primeira divindade a ser manifestada, e a campainha está tocando aqui. Rose, se você está vendo a live, Rose, está tocando a campainha, tá? A primeira divindade a ser manifestada foi o Orixá Exu. Quando Exu foi manifestado de Olorum, saiu de dentro de Olorum, ele não encontrou nada. Ele não encontrou nada. Ele só encontrou o vazio absoluto. Ele encontrou nada. Só que este nada, ele não é a pizza não, eu acho que é o ferro de passar que a Rose comprou, Charlene. E tá demorando para chegar. Só que eu tô com o celular dela aqui, não dá para avisar ela, enfim, né? Exu foi manifestado por um nosso pai Olorum, não achou nada. Ele achou um vazio completo. Esse vazio ele cercou. Na hora que ele cerca esse vazio, nós chamamos que ali iniciou a criação, porque Exu criou o vazio absoluto de Deus. A hora que Exu cria o vazio absoluto de Deus, ele cria condições para que tudo possa ser criado dentro dele. E tudo é criado dentro do vazio de Exu. Ou seja, Exu está em volta de todos os orixás. Por isso Exu é o guardião de todos os orixás. Por quê? Para você sair de um domínio e entrar em outro domínio, você precisa passar por este, vamos falar assim, como se fosse um rio. Você imagina dois pastos, né? Pasto de vaca. No meio, um rio. O rio é o vazio de Exu. O pasto é o domínio de algum reino, de alguma divindade. O reino de Oxóssi, o reino de Oxum. Ou seja, tudo que foi criado na criação, o vazio de Exu está por volta. Só que quem criou tudo isso? A divindade de Deus responsável por criar, por gerar os mundos. E a divindade de Deus responsável por criar o mundo é o nosso divino Pai Oxalá.
Oxalá cria os mundos com a sua vibração cristalizadora, com a sua vibração congregadora. Cristalizar significa juntar, né? Eu não tenho nenhum cristal translúcido aqui na minha mão, mas eu tenho esse cristal de citrino. Para que essa pedra existisse na criação, todo um conjunto de minerais foi, entre aspas, juntado, compactado, congregado, cristalizado, e a partir desta cristalização, esta pedra aqui tomou forma há muito tempo atrás. Oxalá criou todos esses mundos, mundos que a gente nem imagina, mundo que a gente nem sonha, porque você acha, sinceramente, você acha que o nosso planetinha é a única coisa existente na criação? Você acha que nós, seres encarnados, que nos achamos o top dos top dos top, você acha que nós somos a única criaturinha que Deus fez? Só que não, né, gente? Claro que não. O universo é infinito. Seres que habitam tudo aí por aí são infinitos, né? É que as coisas físicas nos impedem de ver esses outros lugares, mas tem muita coisa aí que a gente nem imagina. O fato é que Oxalá é a divindade de Deus que tem a capacidade de criar as coisas. E aí, eu vou colocar para vocês uma parada agora, pensa assim, a gira de Umbanda. A gira de Umbanda, ela começa com o quê? Com um ponto para a esquerda. A maioria dos terreiros aprendeu de uma forma ou de outra que tem que cantar para Exu primeiro. Porque se você não cantar para Exu, as coisas não vão dar certo. Se você não cantar para Exu, Exu vai ficar dentro do terreiro. Se você não cantar para Exu, Exu não vai dar paz. E um monte de lenda foi criada, até lendas assim bem pesadonas, para convencer o umbandista que era muito importante saudar, louvar, arriar, pagar, fazer oferenda, enfim, cantar para Exu no começo. E quase todos os umbandistas sabem disso. Sabe que precisa louvar Exu, que precisa cantar para Exu, que precisa reverenciar Exu. Quando você canta no começo da gira para Exu, o vazio se estabelece por fora de um terreiro. A gira de Umbanda, meus irmãos, ela é idêntica ao começo da criação. A primeira coisa a ser manifestada, o primeiro poder, o primeiro a ser louvado é Exu. Exu é colocado para fora, como que dentro do terreiro fosse o lado interno de Deus. Quando nós, filhos de fé, filhos de Orixá, cantamos para Exu, Exu é colocado para fora. Mas não é colocado para fora expulsando. Olha, chega até, deu até um arrepio aqui. Exu cerca, Exu envolve o terreiro por fora. Exu cria um espaço entre o lado espiritual profundo e o lado interno do terreiro. É o que nós chamamos do vazio relativo de Exu. Porque o vazio absoluto, ele está por fora do universo. Pessoal do Instagram, caiu vocês. Olha aí, voltou. Pessoal do Instagram deu uma caidinha, voltaram aí. Exu fica por fora de um terreiro. Quando nós cantamos para Oxalá, normalmente nós saudamos Exu, saudamos Pombagira, Exu Mirim, cantamos o ponto de abertura de gira, ou o ponto de Oxalá, ou os dois.
Naquele momento começa a ser criado dentro do terreiro um espaço. A hora que abre-se a gira, ou canta-se o ponto a Oxalá, ou os dois, neste momento mais uma etapa da criação é reproduzida dentro do terreiro de Umbanda, aonde Oxalá abre dentro do terreiro de Umbanda o espaço necessário para as outras divindades se manifestarem. Foi isso que Oxalá fez na criação dos mundos. Ele abriu, ele cercou, ele abriu o espaço e deu. Olha, estou falando um linguajar simples, tá, gente? Essa casinha aqui é de Nhansã, essa casinha aqui é de Nanã. O que é isso? São os domínios da criação. São os reinos das divindades. É onde os seres divinos, os seres naturais, vão fazer a sua morada divina e lá manifestam o seu poder. Um terreiro de Umbanda é o domínio, é a casa de um orixá. Em um terreiro de Umbanda, há um orixá regente e vários orixás guardiões. Uma divindade sustenta. Não são muitas. Você já viu igreja? Olha, aqui a igreja de Nossa Senhora Aparecida, São Jorge, Santa Bárbara. Você já viu isso? Não. Por quê? Porque o irmão católico, por intuição, sabe que cada lugar religioso precisa de uma divindade a manter aquela energia. Talvez eles não falem com esse linguajar, mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Ou seja, cada terreiro de Umbanda tem um orixá, o orixá de frente do seu dirigente. Ele é a divindade regente, ele é o rei ou a rainha, ele é a divindade sustentadora da energia daquela casa. A hora que Oxalá abre a gira, a hora que nós cantamos o ponto a Oxalá, Oxalá literalmente abre o espaço. Somente após o ponto de Oxalá ou o ponto de abertura de gira, porque tem algumas casas que não cantam o ponto a Oxalá. Só a partir disso, outras divindades podem se manifestar. Então, a gira de Umbanda, ela reproduz o começo da criação. Com isso, gente, Oxalá, para nós umbandistas, principalmente nós de Umbanda Sagrada, para nós ficou determinado isso. Exu Mirim é o Senhor das intenções. Exu é o Senhor do vazio absoluto. Por isso, toda vez que você ouvir isso, Exu é o guardião dos orixás. Por quê? Porque ele está no exterior da morada de todos os orixás. Você não consegue fazer uma oferenda para Oxóssi se você não der um agrado a Exu, como muitos falam. Eu não gosto dessa palavra agrado. É uma oferenda simbólica. Por que você tem que dar essa oferenda simbólica a Exu? Porque Exu está no exterior de tudo. Deus colocou ele lá fora, ele cercou o vazio, todo mundo está dentro da casa dele, teoricamente. Se está todo mundo dentro da casa dele, e aí você vai entender por que Exu, e não tem como eu falar de Oxalá sem falar de Exu, gente. Porque são poderes, um está lá, outro está aqui, só que os dois estão juntos ao mesmo tempo. Oxalá está por fora, Exu está por fora de tudo na criação. Todas as moradas são feitas dentro do vazio de Exu. Tudo que você não quer na sua casa, o que você faz? Você bota para fora. Acabei de levar o lixo. Antes de começar a live, levei o lixo lá fora. Tudo que uma divindade não quer dentro do domínio dele, ele joga para fora. E em um momento da criação, e neste livro está esse diálogo, está essa explicação, né? Esse livro é incrível, gente. Pena que assim, a editora Madras
sinceramente, não sei porquê, está demorando demais para relembrar. Eu acho o seguinte, que vocês tinham que bombardear a Madras, mandar e-mail para lá, ligar para lá, mandar WhatsApp, falar: ô meus filhos, por favor, né, faz aí o Lendas da Criação novamente. Esse livro é indispensável para o estudante de teologia, o estudante de desenvolvimento, para o sacerdote. Não tem como você compreender de uma forma ampla tudo isso que eu estou falando sem essa criança aqui. Então precisa demais. Espera aí só um pouquinho. Então não tem como o estudante de Umbanda dar sequência aos seus estudos sem um bichão desse daí. E neste livro fala aonde Oxalá, olha quem entrou na nossa live, salve irmã Fátima Saraceni, benção minha irmã, muito axé, saudades, saudades, saudades daquele cafezinho, oh coisa boa, quantos e quantos anos eu tomei o café da irmã do Rubens, Fátima Saraceni. Exu está no exterior da criação. Ele pega tudo que as divindades não querem. Chegou um momento que ele falou assim para Olorum, né? Modo figurado de falar, gente. Opa! Ô paizão, como é que fica esse negócio aí? Todo mundo joga as tranqueiras, tudo que ninguém quer joga aqui pra mim e eu tenho que ficar com esse BO? É mais ou menos assim o diálogo que Exu fala. E aí Olorum, olhando isso, concordou que Exu estava tendo um trabalho em demasia, que Exu estava tendo um trabalho muito grande, porque todo mundo jogava o que ele não queria para fora. E aí Olorum determinou, beijo Sandro, abraço, Sandro Luiz está aí na nossa live. Olorum determinou que pelo serviço que Exu faz, todos deveriam pagar um pequeno pedágio a Exu, que Exu deveria receber uma oferenda simbólica para entrar na casa de todo e qualquer orixá. E isso foi uma determinação lá atrás, que é uma determinação válida até hoje dentro da Umbanda e dentro dos cultos de nação, eles também seguem esse procedimento. Qual é? Para você entrar na casa de qualquer orixá, você precisa saudar Exu. Por que você precisa saudar Exu? Porque se der ruim lá dentro, aquela divindade vai jogar para fora o que ela não quer, e aí Exu que vai ter que pegar. Já que ele pode fazer esse serviço, ele já recebe seu pagamento antes. Se você não saudar Exu na hora de entrar no campo de uma divindade, simplesmente ele não abre o vazio dele. Ele não abrindo o vazio dele, você não vai a lugar nenhum. Então, meninos e meninas, vai fazer oferenda? Você é um bandista, de fato já vai fazer oferenda para Oxóssi, precisa saudar Exu antes. Vai fazer oferenda para Iemanjá, precisa saudar Exu antes. Vai fazer oferenda para Xangô, precisa saudar o Exu guardião do ponto de força. Não é seu Exu não, é o guardião de lá. Porque se ele não der ok, você não entra. Mas o que tem a ver Oxalá nisso daí? O que tem a ver Oxalá? Que Oxalá é que criou esses mundos. Oxalá é que criou esses espaços. Oxalá é que cria o espaço religioso dentro de um terreiro para as outras divindades ali se manifestarem. Oxalá é que criou energeticamente a base religiosa de um terreiro para uma outra divindade assumir energeticamente aquele terreiro.
É a mesma coisa que eu falar assim, a igreja de São Jorge, mas não tem Jesus. Não existe isso. É a mesma coisa eu falar assim, ó, esse terreiro é de Oxóssi, mas aqui não tem Oxalá. Não, Oxalá é a divindade primária dentro dos terreiros de Umbanda, porque de uma forma ou de outra, todo umbandista sabe que sem fé é impossível existir um terreiro de Umbanda. Mas não é só sem fé, é porque sem Oxalá não há a criação energética, espiritual de um terreiro. Oxalá, por ser o Senhor dos espaços, por isso que muitos e muitos irmãos umbandistas fazem o amaci, o batismo, não importa o nome que cada terreiro dê, mas normalmente o primeiro procedimento a ser feito na cabeça de um filho de fé é algo para Oxalá, para que seja aberto na cabeça desse filho de fé o espaço necessário para as outras divindades serem assentadas. O que é esse espaço? É criar um espaço energético, uma condição energética no seu campo mental, no seu campo espiritual, para que possa ser assentado outras divindades. Aqui na casa do Pai Benedito, a primeira coisa que o aluno no desenvolvimento faz é fazer o amaci. Primeiro fazemos um amaci de limpeza a Oxalá, depois fazemos um amaci de apresentação, porque esse amaci de apresentação a Oxalá prepara a coroa energética, prepara o campo espiritual deste filho para que ele possa receber aí sim o amaci do seu orixá e de todos os outros pais e mães orixás, porque dentro da nosso entendimento de Umbanda sagrada, nós nos apresentamos e fazemos amaci para todos os pais e mães orixás, não fazemos só para os nossos. Oxalá é o Senhor dos espaços. Por ele ser o Senhor dos espaços, ele é a primeira divindade, como falou meu irmão Diocler, aluno da turma 1 de sacerdócio, dirigente do terreiro, se não me engano, Diocler, Caboclo Sete Matas, é isso? Desculpe se eu falei errado, que mora em Itatiba, interior de São Paulo. Você que é da região de Itatiba, está procurando um terreiro de Umbanda, tem o Diocler, aluno aqui da Casa do Pai Benedito, se formou agora em dezembro, tem o seu terreiro lá, pode procurar o Diocler. Diocler falou que Oxalá é a primeira divindade a ser entronada. Se você, meu irmão, você vai abrir a sua casa de fé, se eu fosse começar aqui do zero, aluguei o lugar ou comprei, terminou a obra, vamos começar do zero um terreiro. Primeira coisa que eu ia colocar seria uma oferenda ao orixá Exu na porta lá de dentro, lógico, né? Olha aí, tô bom de memória, hein, Diocler? Espaço Sagrado de Umbanda Sete Matas. Quem mora na região de Itatiba e região aí, pode procurar o nosso irmão Diocler Ataíde aí, que é pessoa de confiança e se preparou. Mãe Mônica está na nossa live, Mãe Mônica Berezutti. Estudei com a Mãe Mônica, fiz o sacerdócio de Umbanda com Mãe Mônica Berezutti, com o pai Alexandre Comino. Benção, mãe, se você estiver na live ainda. Daqui a pouquinho tem live da Mãe Mônica Berezutti no canal dela lá, tá certo? Bom, meus irmãos, se eu fosse comprar um lugar, alugar um lugar para ter um terreiro, primeira coisa, uma oferenda ao orixá Exu, para ele abrir o vazio em volta daquele lugar, ele entrar com o vazio dentro do terreiro, tirar tudo de lá e abrir por fora. Deixar literalmente aquele lugar esvaziado, porque aonde Exu
expande seu vazio, já era, não fica ninguém. Não fica ninguém. Expande, já era, pega todo mundo. Ah, mas será? Não tem será, meu irmão. Se você está na hora que Exu abre o vazio dele, ou você sai ou você é esvaziado, não tem alternativa. Não tem escolha. Ou você sai, ou seja, um espírito negativo, na hora que ele, se ele conseguir perceber a ação, ele zarpa fora, ou ele vai ser envolvido pelaquela vibração, na hora que ele acordar já era, já está lá dentro do vazio de Exu. E aí, a primeira coisa que eu ia trazer era uma imagem, um símbolo, uma pedra, algo que representasse a Oxalá. E aí, seria a primeira coisa que eu ia entronar na minha casa de fé. Por quê? Para alguma divindade, algum poder se assentar dentro do terreiro, precisa ter essas duas condições primárias. A força de Exu cercando por fora, dando o vazio absoluto, e a força do espaço de Oxalá. Dá para você fazer essa mesma coisa para você que compra uma casa ou aluga uma casa. Como assim, Cláudia? Que não é terreiro, mas é a sua casa. A sua casa é a casa do seu orixá. A sua casa é a sua energia, é a energia do seu orixá. Na sua casa material vive a energia do seu orixá, porque o seu orixá está aqui, ó, o seu orixá está aqui dentro. Seu orixá está no pensamento. Vocês não viram ontem a mãe Rose falando que ela conversa com a manhinha pensando, ela senta, ela come pensando na manhinha, ela lava a louça pensando na manhinha, ela trabalha aqui, ela faz conta, isso, aquilo, ela para, pensa no manhinha. Por que funciona? Porque além de ela ser iniciada, o orixá vive dentro do coração e dentro da mente dela. Você comprou uma casa, alugou uma casa, vai lá. A hora que você pegar a chave, que você vai entrar, bote lá. Bote uma vela para Exu, bote um marafo para Exu, bote um cigarro para Exu. Para quem, Exu? Para o seu Exu guardião, para o orixá Exu. Lá o Exu, Exu é Mojubá. Bate palma para ele, bate paô, chama ele, pede força, pede que ele abra o vazio dentro da sua casa material e que recolha tudo e todos que estejam lá, que ele abra esse vazio, recolha para dentro da dimensão dele todo e qualquer ser espiritual que lá não esteja, e que forme em volta da sua casa um campo protetor e repelidor de forças trevosas, forças negativas. Fez isso? E aí você pega uma imagem de Oxalá, uma pedra, um símbolo de Oxalá, uma quartinha, e aí você entra na sua casa como a primeira coisa da sua mudança e vai lá, coloca na sua sala, coloca no seu quarto, mesmo que no chão, e peça a Oxalá para abrir o espaço necessário na sua casa, para que ele reine, para que ele seja o rei, para que o espaço dele abra naquelas paredes e que ali possa ser a morada do seu orixá, possa ser a morada do seu pai e da sua mãe orixá. Faz isso. Eu recebi essa intuição em uma aula para abrir este conhecimento, essa informação para as pessoas. E aí, depois, o Zeus chegou. Aí depois você vai fazer todos os procedimentos materiais e quando você estiver estável, aí você vai trazer as coisas do seu orixá. Isso, gente, é para quem já é umbandista, para quem já é filho de fé, para quem já tem coisas do orixá. Você está começando agora na Umbanda, vai devagarzinho, vai aprendendo, vai agregando. A irmã perguntou, eu já moro aqui. Quando a gente mora é diferente, é outro
procedimento, tá certo, irmã? Então, meus irmãos, Oxalá é o Senhor dos espaços. Oxalá é a divindade de Deus que abre na nossa cabeça o espaço para todas as demais serem assentadas. Oxalá é a divindade maior dos terreiros de Umbanda, porque sem ele, se ele não abrir o espaço, já era. Com isso, se ele é a divindade da fé, se ele é a divindade da paz, se ele é a divindade do perdão, se ele é uma divindade que tem uma semelhança com a energia fantástica, o Zeus está aí, Rose? Então quem que está aqui miando? Tem um bicho miando aqui. Então, se ele é tudo isso, significa que Oxalá jamais vai abrir o espaço religioso de um terreiro aonde se faz algo nocivo à criação dele, porque nós somos seres criados por Deus e emanados na força do Orixá Oxalá. Então você menino, menina que faz aí suas magias negativas, um dia você ajuda uma pessoa, no outro dia você ferra outra, no outro dia por causa aí de alguns reais aí você acaba o destino de uma pessoa. Você que acredita naquela palhaçada que você mesmo inventou, chamada Lei da Salva, né? Não, eu tô salvo. O que é a Lei da Salva, meninos, meninas? Essas pessoas que fazem magia negativa, eles acreditam nesta lei. Ó, assim, ó, eu recebi isso aqui, eu não tenho nada a ver com isso. O problema é da pessoa, o karma é dela. Como que se eu contratasse um matador para matar alguém, ele e eu não seríamos condenados? Eles acreditam nisso. Oxalá não está em terreiro de Umbanda, em lugar nenhum aonde se faz uma negatividade para o seu ser humano, sua criação, tá certo? Oxalá é uma divindade pouquíssimo usada dentro da Umbanda, muito pouco usada. O que é pouco usada? As pessoas veem Oxalá só como o orixá da fé, não entendem ele como esse conceito que eu trouxe. Não entendendo que ele é a divindade dos espaços, que você pode criar um espaço na força dele. Estão todos comigo lá. Tá tudo lá? Teve um bicho que miou aí. Bom, sei lá, deve ser. Não era o Zeus, não era ninguém, vai saber quem era. Tava um bicho miando aí. Tá tudo certo. Umbandista não usa a força de Oxalá. Umbandista tem uma dificuldade muito grande em se relacionar com Oxalá. Por quê? Oxalá está muito longe para ele. Umbandista, como muitos olham umbandista como Jesus, primeiramente, muitos pais de fé, muitos mães de terreiro, pai de fé, que tem uma veia mais católica, não, é Jesus. Como é que eu vou incorporar Jesus? A pessoa pensa assim, não dá para incorporar Jesus, tá, gente? Não dá, porque é um poder que não está aberto para incorporação dentro da Umbanda, mas Oxalá está. Em questão de seres naturais, em questão de força natural, é a mesma força. Ogum, Iemanjá, Oxum, tudo é uma força equivalente. Ou seja, quando nós incorporamos Oxum, nós incorporamos uma natural, um ser que não é a divindade maior. Lógico que não é a divindade maior. Como que um espírito vai incorporar a divindade, gente? Não. Mas é um ser que pertence à hierarquia. Nós incorporamos uma natural de Oxum, um natural de Ogum, um natural de Exu, um natural de Pombagira. Incorporamos uma natural de Oroiná e por assim vai. E Oxalá? Incorporamos também. Nunca viu? Realmente é um pouco mais raro, mas é
possível. É só ter o conhecimento, é só se preparar, é só fazer o Amaci. É possível incorporar a força do nosso Pai Oxalá. Quem pode? Só os filhos de Oxalá? Não, todos os filhos de Umbanda, todos os filhos de fé, todos aqueles filhos que fizeram lá no comecinho um Amaci, vamos falar assim, Amaci abridor de cabeça de Oxalá, um Amaci de apresentação a este Pai da fé. Então um umbandista vê Oxalá muito longe, então Oxalá, como ele é orixá da fé, é pouco usado. Oxalá, sendo o Senhor da fé, quando você está ruim na fé, não é a hora de pedir a força do Pai Oxalá, porque ele é uma divindade. Ontem eu falei isso. Ontem eu listei os orixás cósmicos, os orixás universais. Oxalá é a divindade universal da fé. Quando você recebe as forças de Oxalá, as vibrações de Oxalá, quando a sua fé está equilibrada, ela flui. Quando a sua fé não está equilibrada, você deve ir pedir o axé, a força, o poder da mãe Logunã, que é ela que vai consertar você na fé. E aí um outro dia a gente pega para falar de mãe Logunã. Oxalá, o que você, meu irmão de fé, pode fazer para Oxalá? Toda vez que você precisa abrir um espaço, toda vez que você vai começar um negócio, que você alugou uma casa, que você precisa abrir na sua cabeça um campo de conhecimento, um campo de reflexão, toda vez que você precisar de um amparo na sua fé, que você sentiu e a conexão do Facebook deu uma caidinha, pessoal aí do Face deu uma pingada aí, mas já estamos aí. Lembre-se, a palavra espaço. Toda vez que você precisar criar espaço, toda vez que você precisar tranquilizar, acalmar, sossegar, equilibrar, trazer uma paz interna, Oxalá. Qual é o elemento de Oxalá? O cristal. Cristal translúcido ou pedras branco leitosa, quartzos branco, todas as pedras branco leitosa, selenita, enfim. Um espaço super simples para você fazer para Pai Oxalá. Eu não falei para vocês que ele é equilibrador? Triângulo de velas brancas. No centro, se você tiver um cristal, ok. Você não tiver um cristal, coloque um copo com água. Coloque seu nome dentro desse copo com água ou embaixo desse cristal. E peça ao Pai Oxalá que equilibre seu pensamento, que equilibre o seu momento, que equilibre a sua fé, que equilibre seu espaço, sua cabeça, que equilibre as suas emoções. Pai Oxalá deve ser usado para muitos momentos da nossa vida. Quando você precisar de um equilíbrio, peça ao Pai. Quando você estiver doente, peça ao Pai. Quando você estiver magiado, Pai Oxalá corta magia? Claro que corta. Não é só Pai Ogum que corta magia, meus irmãos. Pai Oxalá corta e corta muito magia. Tá certo? Eu vou finalizando a live porque ela vai cair aqui no Instagram, tá faltando 2 minutos. O que eu tentei mostrar para vocês, espero que eu tenha conseguido. O pessoal do Instagram vai cair aqui para vocês, tá? Faltando 24 segundos. Muito obrigado. Até amanhã às 20 horas teremos outra live. Valeu, vou continuar mais um pouquinho com o pessoal aqui no Facebook. Então, meus irmãos, vocês podem fazer
muitas coisas para o Pai Oxalá. Elemento dele, cada divindade de Deus gera um elemento. Não é que nós pegamos um elemento e demos para ele. Não, ele que gerou, ele que fez. Quando nós falamos que Oxum é senhora dos minerais, ela fez todos os minerais. Não é que, que bonitinho, o citrino vou dar para a mãe Oxum, Xunguita vou dar para a mãe Oxum, pirita é prosperadora, vou dar para ela. Não, ela que fez. Por que que ela fez os minerais? Porque ela tem a vibração agregadora, ela tem a vibração unidora, ela tem a vibração juntadora, ela tem a vibração que cola. Se não tivesse isso, não dava para colar, entre aspas, todos os minerais e formar uma bichona dessa daqui. Xunguita, meus irmãos, eu tenho um vídeo no IGTV, eu acho que tá lá no YouTube da Casa do Pai Benedito, mas eu vou fazer outro, tá? Único mineral, única pedra que tem todos os minerais da tabela periódica. Uma pedra que só tem na cidade de Xunga, na Rússia. Incrível essa pedra, a energia, o poder dela é imenso. Pesquise aí na internet depois Xunguita. Eu vou fazer um vídeo mais para frente para falar novamente da Xunguita. Então, meus irmãos, cada divindade de Deus tem um poder incrível e o Pai Oxalá é o Pai cristalizador. Use cristais, use frutas claras, use flores claras, use ervas delicadas para o Pai Oxalá. Boldo, alfazema, anis estrelado, capim santo, capim rosário, jasmim, que mais? Malva, sálvia, eu adoro banho de sálvia, manjericão, hortelã, tudo isso é erva do Pai Oxalá. Faz banho para o Pai Oxalá. Louva o Pai Oxalá, cria o hábito de todo domingo você acordar, acender uma vela, fazer uma canjica. Isso é um dos pratos principais do Pai Oxalá, canjica. Cláudio, como é que eu faço uma canjica? Faz uma canjica, meu irmão, do jeito que você sabe. O jeito macumbístico de fazer canjica. Bota a canjica, cozinha a canjica, faz com bastante água, coa, pega aquela água, faz o banho, mistura com erva e serve aquela canjica com mel. Prontinho, o seu banho e a sua oferenda. Crie esse hábito. Peça ao Pai Oxalá, renove sempre. Peça ao Pai que abra sempre o espaço necessário na sua casa. Tá certo, meninos e meninas? Gostaram da aula? Quem gostou, deixa um joinha aí, pra gente ir encerrando a nossa aula. Muito, muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Quem quiser, tá aí o nosso site EAD para estudar conosco. Teologia de Umbanda, prorrogado até dia 15. Umbanda Mineral 1 e 2, Módulo Tranca-Rua, Pombagira e Xumirim, todos esses cursos, com exceção da teologia, estão com 30% de desconto. O pessoal está perguntando até quando vai esse desconto? Até, preste atenção, até o prefeito ou o governador de São Paulo liberar a gente. A hora que eles falar, voltem, podem voltar, que tomara que isso aconteça no tempo certo da ciência e dos meios que governam. A hora que o governador Dória falar assim, pode voltar à normalidade, aí o desconto vai acabar. Então isso pode durar mais uma semana, pode durar mais 15 dias, pode durar mais um mês, ninguém sabe. A gente torce para durar o tempo que tem que durar, tá certo?
Muito, muito obrigado. Eu tinha prometido que hoje, 10h30, eu ia acender a vela do seu tranca. E aí ele falou, não, hoje não. O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar essa atividade de oração para quinta-feira. Ele falou, não faz hoje não. Quinta-feira eu ainda vou pensar qual pai e mãe orixá que nós vamos fazer uma evocação, como nós fizemos na quinta passada, do Mistério das Sete Luzes, das Sete Cores. Eu vou pensar, vou pedir intuição, a qual poder divino nós vamos evocar. Então não vai ter hoje a evocação do seu tranca, a qual eu tinha prometido, tá certo? Mas quinta-feira você já deixa marcado aí, 20h15, nós vamos fazer uma ativação, como nós fizemos aí. Canal da mãe Mônica, Mônica Berezutti ou Templo da Luz Dourada, tá certo? Valeu, meninos, muito obrigado, pessoal aí, compartilha, tá? Depois que a live fechar, se você pegar o link e colocar aí nos grupos do WhatsApp, também vai ajudar bastante, tá certo? Valeu, muito obrigado. YouTube, hein? Vai lá, nos segue lá no YouTube e nos segue no Instagram também. Muito obrigado, axé a todos, até mais.